Vai voltar para o Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite encaminhou lá para Brasília, para o Congresso Nacional, um pedido para que deputados e senadores encaminhem pelo menos uma parte daquela montanha de emendas que eles têm à disposição para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E o repórter David de Tarso vai contar um pouquinho para a gente dessa demanda apresentada pelo governador, né, David? Antes de mais nada, queria que você contasse para a gente da onde você está falando agora, meu amigo. Mais uma vez, muito bom dia. Pois é, nós falamos ao vivo aqui da Orla do Guaíba. Eu vou pedir para o Cris mostrar para vocês, porque há estragos por aqui. Então, são estragos como esses que a gente tem mostrado ao longo de toda a programação, que o governador quer esses recursos por meio das emendas parlamentares. Ontem foi aprovada na Assembleia Legislativa, então, a criação desse fundo, né, do Rio Grande do Sul para a reconstrução, para centralizar todas as atividades por meio desse fundo, para que não fiquem perdidos em determinadas pastas, então, para que haja essa centralização. E de acordo com a proposta do governo do Rio Grande do Sul, um comitê gestor, então, será responsável por acompanhar a execução do Plano Rio Grande. Entre as medidas, né, a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul pede, então, que o governo federal também possa ajudar nessa interlocução, além da criação de planos para que as emendas parlamentares realmente cheguem até os locais atingidos. A gente vê um cenário realmente devastador por diversas cidades. Ontem, por exemplo, a gente esteve em Triunfo, né, uma cidade do interior que fica a cerca de 100 quilômetros aqui de Porto Alegre, da capital, de onde nós falamos ao vivo nesse momento. A expectativa, então, é para que realmente esse fundo funcione para a reconstrução. A gente mostrou que vias estão interditadas, até mesmo para a gente conseguir se deslocar em diferentes localidades aqui do Rio Grande do Sul tem sido muito difícil, porque diversas estradas foram prejudicadas. Ontem mesmo a gente pegou um trânsito gigantesco voltando de Triunfo até o Rio Grande do Sul. Então, essas emendas, elas serão utilizadas nas mais diferentes áreas, tanto na reconstrução como também ajuda a essas famílias prejudicadas. E o governo então está fazendo um apelo para que os parlamentares contribuam por meio da destinação dessas emendas. E tem uma política pública no Brasil também que praticamente não funciona, que é a de prevenção dessas enchentes, dessas catástrofes, né? Porque muitos políticos, muitas vezes, enviam esses recursos para a construção de obras visíveis. Agora, galerias de águas fluviais, essa situação para combate e controle de enchentes, muitas vezes não são prioridade em todas as esferas, seja no legislativo, seja no executivo, e também precisa de uma atenção maior diante de uma catástrofe como a gente vê, para que essas situações, caso aconteçam chuvas volumosas, para que os estragos sejam ainda menores, porque a partir do momento que há investimento, automaticamente não é necessário, né, a reconstrução. Então, tem toda essa questão a ser vista e a gente vai acompanhando, então, se realmente os parlamentares vão atender a esse apelo do governador Eduardo Leite. Eu volto com vocês nos estúdios. Valeu, David. David de Tarso conversando com a gente ao vivo lá da Orla do Guaíba. A água baixou bem em relação aos últimos dias e é possível ver uma parte, pelo menos, do estrago provocado pelas enchentes ali na região. Beraldo, daqui a pouquinho as coisas funcionam assim, não é? Daqui a pouquinho parte da comoção vai embora, Brasília vai se voltar para aqueles seus problemas de sempre, né? Discussões sobre sucessão do presidente da Câmara, sucessão do presidente do Senado, se esse gosta do Lula, se esse desgosta do Lula. Aí Brasília entra naquela espiral própria, né? É ano de eleição. Será que o governador pode contar com uma parte importante, pelo menos, desse dinheiro de emendas que fica à disposição dos parlamentares? Ou, na medida em que a comoção for embora, assim como a água está baixando, ele vai se ver em determinado momento sozinho para tocar as coisas por lá? Colombo, a tendência é essa, né? Como você mencionou, ano de eleição, os deputados já contam com o dinheiro das emendas para fazer favor ao eleitorado que vai votar nos seus indicados, nos seus protegidos, pelo Brasil afora. Então, a pressão, ela só terá efeito agora, na comoção, onde a opinião pública tem acompanhado muita gente se solidarizando, doando
para as vítimas dessa tragédia que abateu o Rio Grande do Sul, e agora é a hora de se conseguir esse compromisso. Não é simples, não, até porque o processo de liberação das emendas é um processo com a sua complicação, com a sua burocracia. Mas, Colombo, o que eu mais fico preocupado é em saber se o Estado está efetivamente fazendo um projeto para um novo Rio Grande do Sul. Me parece uma temeridade usar bilhões e bilhões de dinheiro público que serão necessários para simplesmente fazer tudo de novo. O Rio Grande do Sul precisa de um novo projeto, é preciso reunir engenheiros da Alemanha, do Japão, do mundo inteiro, do que é de melhor no mundo, para olhar o Rio Grande do Sul e conseguir definir o que verdadeiramente é urgente, é necessário e como proteger o Estado desses eventos extremos que já aconteceram e voltarão a acontecer, isso é um fato dado. Então eu espero que haja uma preocupação efetiva e que se invista nesse momento no desenvolvimento de um projeto ousado para a reconstrução de um Estado que seja mais seguro, mais preparado e que possa se desenvolver até do ponto de vista econômico de uma forma melhor.